Eu acho que o pessoal não escutou. Acho que minha voz, eu acho que está afinando. Feliz sábado. Deu uma melhorada. Um bom dia para vocês. Esse é o Elo Vocal. É um prazer estar louvando junto com vocês aqui na igreja de Madureira. Temos pessoas de Bangu, de Santíssimo, Campo Grande, Paciência e um pouquinho de cada canto. Rapidamente, vou apresentar um por um. Cristina canta soprano, tenor, o Renan, Jaqueline canta soprano, o Igor canta tenor, a Daniele canta contralto, Júlio baixo e barítono, Cristiane contralto e quem vos fala canta baixo e barítono e Leonardo Rodrigo. Tem esse problema de esquecer as coisas. Mas é um prazer estar louvando ao nosso Deus aqui. Quando o fogo do amor se apaga e sentes que a esperança acabou dentro de você, então a decisão é afastar e esquecer de tudo, viver na escuridão. Mas Cristo não desiste de você tão fácil. Não importa como estás, Ele quer transformar sua vida. Escute sua voz, pois Ele quer você de volta. Ainda é tempo de clamar a Deus, pois Ele te espera. Ainda é tempo de rogar perdão, pois Ele te aceita. Não temas, pois o amor do Pai te envolverá. Ainda é tempo, volta. Não desiste de você tão fácil. Não importa como estás, Ele quer transformar sua vida. Escute sua voz, pois Ele quer você de volta. Ainda é tempo de clamar a Deus, pois Ele te espera. Ainda é tempo de rogar perdão, pois Ele te aceita. Não temas, pois o amor do Pai te envolverá. Ainda é tempo,
onde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Isso é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Isso é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Isso é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer, até eu morrer, até eu morrer. Bom dia, um feliz sábado a todos. Privilégio que nós temos de poder estar na casa de Deus esta manhã de sábado, participando desses momentos de louvor e adoração, ouvindo belas músicas e, acima de tudo, o privilégio mesmo de ter a certeza de que Deus Ele está conosco, Ele está presente aqui conosco. Que Deus possa trazer paz ao nosso coração e a mensagem desta manhã ela possa servir para o teu crescimento espiritual. Que nós saímos daqui melhores de quando aqui entramos. É o meu desejo e minha oração nesta manhã. Nós, como foi falado aqui pelo irmão Wilson,
Estamos no departamento de Lar e Família. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família. A família é uma instituição sagrada de Deus. Deus instituiu a família com um propósito. E nós, abrindo a nossa Bíblia, em Gênesis, no capítulo 18, 19, nós vamos ver aqui o propósito de Deus ter criado a família. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18, verso 19. Lemos o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Deus escolheu, neste caso aqui a Bíblia está falando de Abraão. Deus escolheu para que ele dirigisse a sua casa, para que dirigisse os seus filhos, para que eles guardassem o caminho do Senhor. E o verso continua dizendo, para que Deus pudesse cumprir o propósito na vida de Abraão. Qual que era o propósito de Deus na vida de Abraão? Abraão deveria se tornar o quê? Uma bênção para todas as famílias da terra. Em ti, Deus disse, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha um legado: inculcar na cabeça dos seus filhos, da sua casa, os mandamentos de Deus. Fazer com que seus filhos, da sua casa, andassem no caminho do Senhor. A família, ela é a base de todas as coisas. Uma sociedade que tem boas famílias vai ser uma boa sociedade, uma boa cidade, um bom bairro. Uma igreja que tem famílias estabelecidas, fortes, é uma boa igreja. E o diabo sabe disso. E o diabo procura de várias maneiras destruir a família, porque ele sabe que destruindo a família, enfraquecendo a família, ele vai enfraquecer a igreja, ele vai enfraquecer o povo de Deus. Uma família forte é igual a uma igreja forte. Nós vamos hoje meditar um pouco sobre o propósito de Deus para a família. A família segundo o coração de Deus. A sua família é uma família segundo o coração de Deus? Nós vamos ver hoje algumas características, algumas coisas que identificam, que nos mostram se a nossa família é uma família segundo o coração de Deus. Nós vamos ver a vontade de Deus para a nossa família. Quais são as características de uma família segundo o coração de Deus? Nós vamos aqui trabalhar especialmente com vários textos do livro O Lar Adventista. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que leia. Nós vamos ler apenas alguns textos desse livro. Recomendo que, se você não tem esse livro, adquira, leia, estude esse livro. Ele é muito importante. O primeiro texto que nós vamos ler diz o seguinte: há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. Cumplicidade, confiança, são características que devem estar dentro de uma família segundo o coração de Deus. Ellen White diz aqui que a esposa não deve contar nada para outra pessoa que não tenha contado para o seu marido, e o marido da mesma forma. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido,
e o coração do marido à sepultura das faltas da sua esposa. Nunca devem, nenhum nem outro, permitir facécias ou brincadeirinhas, piadinhas, à custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, deixar ou queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre os dois e alheamento. Nunca abra sua boca para queixar-se do seu cônjuge para outra pessoa. Nunca. Seu marido é perfeito? Por favor, as mulheres que acham que tem um marido perfeito, levanta a mão. Nem você, Berenice? Não? Puxa vida. Maridos, vocês têm uma mulher perfeita? É perfeita? Cozinha bem, lógico, está ressaltando um ponto positivo, parabéns, é assim mesmo que tem que acontecer, né? Não somos perfeitos, queridos, nós temos falhas, eu tenho defeito, minha esposa tem defeitos, e quem deve ficar sabendo desses defeitos? Quem? Ninguém, só eu. As faltas dela ficam comigo, as minhas faltas ficam com ela. Ficar falando das faltas do companheiro para outras pessoas, com certeza vai lhe causar problemas. Como Ellen White diz aqui, isso é uma imprudência e vai causar problemas e até mesmo pode causar separação. Tem-se me mostrado, diz ela, e quando ela diz tem-se me mostrado, quem foi que mostrou isso para ela? Deus, o próprio Deus, que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. Deus mostrando que deve haver uma sagrada proteção em torno de cada família. É fácil manter uma família unida? No meio de tantos desafios, de tantos problemas, tantos defeitos às vezes que nós temos, é fácil manter a unidade de uma família, manter esse círculo sagrado? Qual que é o segredo para manter uma unidade? A causa da divisão e discórdia da família e na igreja é a separação de Cristo. Muitas vezes há intriga dentro da família ou dentro da igreja, porque nós estamos separados de Cristo. Quando estamos unidos a Cristo, dificilmente, ou isso não vai acontecer. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disso a ser feito. Isso não é descartado, mas o segredo não está aí. O segredo é a união com Cristo. Para haver um casamento perfeito, para que haja harmonia entre um casal, são necessárias 3 pessoas: o marido, a esposa e Cristo, Deus. A convivência dentro de um lar, ela requer algumas regras, algumas coisas importantes. Como por exemplo, com relação ao trabalho. Cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer a sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade da família. Todos na família são responsáveis por isso. Isso não é a responsabilidade exclusiva da mãe ou do pai. Todos na família devem se empenhar. Não deve haver trabalho, não devem trabalhar um contra o outro, devem trabalhar em harmonia, ajudando-se. Todos devem empenhar-se unidos na obra de encorajarem mutuamente, de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade, paciência, falar em tom calmo e baixo, evitando confusão.
e cada um fazendo o melhor para aligerar o fardo da mãe. Geralmente no lar recai sobre a mãe, não que isso seja correto, mas normalmente recai sobre a mãe a maior fardo. Na família, na sociedade hoje, muitas vezes, na maioria dos casos, a mãe precisa também trabalhar fora. E nós todos sabemos que só o trabalho do lar já é um trabalho árduo, pesado. Manter uma casa, manter uma família, as obrigações do lar, os serviços, são coisas que pesam sobre os ombros da mãe. E uma mãe, na sociedade de hoje, que ainda tem que trabalhar fora, não pode chegar em casa e ter sobre os seus ombros a responsabilidade exclusiva de cuidar da casa, de cuidar do lar. Todos devem participar desse processo. A família, ela deve ser um fator educativo. Ellen White continua dizendo: em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior dentre todos os fatores educativos. E é nessas pequenas coisas, ajudando a mãe nas tarefas do lar, que nós vamos já construir o nosso lar, formar o nosso lar, um centro educativo para as crianças. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. O colégio adventista, a escola adventista tem o seu papel no processo de formação das crianças. Mas a primeira escola, a verdadeira educação, ela deve ser dada em casa, no lar. Ali, no lar, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. É ali no lar que as crianças têm que aprender isso. Seus filhos nunca fizeram isso, ou se fizeram, fizeram uma vez só. Como meus filhos já fizeram uma vez só. Questão de domínio próprio, questão de obediência, de respeito, sabe? Aquela criança que às vezes está na rua, está no mercado, ou está no shopping, e aí de repente vê alguma coisa que ela quer e você diz: não, nós não vamos comprar isso para você. E a criança começa a chorar, e chora, e algumas se jogam no chão, esperneiam. Meus filhos fizeram isso, fizeram uma vez só. A gente conversa, pega firme e ele não repete de novo. Mas muitas vezes nós permitimos nossos filhos ter essa atitude. É um erro. Devemos conter, devemos ensinar a eles o respeito, a obediência, o domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São em muitos sentidos silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção devida, tornam-se um fator de grande alcance em prol da justiça e da verdade. Educar os filhos é uma tarefa árdua e requer paciência, requer tempo. É no dia a dia que nós trabalhamos com eles, com pequenas coisas. Às vezes você pode pensar que você está fazendo as coisas erradas, porque você está fazendo as coisas e parece que não dão resultado, mas vão dar resultado. Você está fazendo a coisa certa, com oração, vai dar resultado. Muitas coisas são lentas. O processo é lento, o processo de educação muitas vezes ele é lento. Mas vejam, queridos, a advertência que Ellen White coloca aqui, se a criança não é instruída corretamente ali, no lar, Satanás a educará por meio de fatores da sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar? Se nós não educarmos os nossos filhos, Satanás o fará. Satanás vai assumir essa função. E aí, logicamente, ele vai educar do jeito dele. No mundo em que nós vivemos corrido, nós temos às vezes pouco tempo para estar com nossos filhos. E às vezes, para querer compensar essa falta que nós temos, às vezes nós somos permissivos demais, E deixamos de corrigir muitas coisas que precisam ser corrigidas.
Deixamos de ser firmes quando precisamos ser firmes. Não queremos ser o pai chato, né? Já ouvi alguns falar assim, mas puxa, se eu ficar sempre brigando com meu filho, chamando a atenção dele, eu vou ser taxado pelo meu filho como aquele pai chato, aquela mãe chata. Pensando nisso, um pai um dia escreveu uma carta. Ele intitulou essa carta O Pai Mais Chato do Mundo. Os meus pais foram os pais mais chatos do mundo. Enquanto outras crianças comiam doce no café da manhã, eu era obrigado a engolir um copo de leite ou suco natural. Enquanto os outros bebiam refrigerante o dia inteiro, meus pais diziam: água é muito mais saudável. O tempo todo meus pais queriam saber aonde eu estava. Eles faziam questão de ficar sabendo de tudo que eu fazia e de quem eram os meus amigos. Confesso envergonhado que às vezes até levava uma surra. Imagina só, bater em uma criança só porque respondeu mal, ou mostrava a língua, ou desobedecia alguma coisa. Onde já se viu? Meus pais ousavam quebrar a lei de proteção ao menor. É verdade, eles me faziam trabalhar. Eu era um pequeno escravo em casa. Eu era obrigado a lavar a louça, arrumar a cama, arrumar minhas roupas, enfim, essas coisas horríveis que fazem parte do trabalho doméstico. Meus pais insistiam que eu deveria falar a verdade, e sempre nada mais do que a verdade. E diziam assim: uma mentira leva a outra mentira, e cada vez vai ficar mais difícil de voltar à verdade. Eles sempre me obrigaram a fazer a lição de casa antes de brincar, e eu só tinha permissão para assistir aos programas de TV que eles mesmos escolhiam. Isso tudo sem mencionar que às 9 horas eu já deveria estar dormindo. Sempre tive aquela sensação de que os meus pais eram os pais mais chatos do mundo. Você acha que eu podia fingir que estava doente e ficar na cama o dia todo, um dia chuvoso, um dia frio, e faltar na aula? Jamais. E ainda mais, eles exigiam boas notas na escola. Era inadmissível uma nota vermelha no boletim. Quando adolescente, poucas coisas mudaram. Enquanto meus amigos ganhavam seus próprios carros de graça, eu tinha que trabalhar para comprar uma bicicleta. Meus amigos ganhavam mesadas dos seus pais, e eu tinha que prestar contas de cada centavo que ganhava. Às sextas-feiras à noite, meus amigos iam para o cinema, organizavam festinhas, e eu, sabe o que eu fazia? Reunião de família. Com os meus pais pegando no meu pé, eu consegui completar o colegial e depois a faculdade. E lá estavam meus pais, sempre vigiando-me, para que eu enfrentasse a realidade sem jamais me esquivar das situações mais difíceis. Meus pais me obrigavam a crescer como um adulto honesto e educado, temente a Deus e com um amor que hoje, apenas hoje, adulto, eu posso compreender. Sabe? Meus pais, chatos, me fizeram o homem que sou hoje. E agora, quando vejo meus amigos de infância, que tinham tudo sem muito esforço, com pais legais demais, eu entendo e ainda dou mais valor àquilo que meus pais fizeram por mim. Vou lhes contar uma coisa: esses meus amigos não deram em nada.
E eu me transformei num homem de bem, num profissional de sucesso e num pai de verdade. Meus filhos, ou melhor, meus pais me ensinaram a dar verdadeiro valor às coisas. Eu aprendi a pensar não somente em mim, mas também na minha família e nos meus amigos. Aprendi a lutar com empenho pelos meus ideais e dizer a verdade, somente a verdade. Hoje sou pai. Quando meus filhos chamam a mim e a minha esposa de chatos, pelas mesmas razões que eu chamava meus pais de chato, eu fico tranquilo e tenho certeza que algum dia eles vão compreender o valor da nossa chatice. Como você quer ficar conhecido diante dos seus filhos? Você está pensando no agora, no presente, ou está pensando no futuro? Nunca devemos negligenciar a verdadeira educação aos nossos filhos. Essa é uma responsabilidade de cada pai, e uma responsabilidade que não deve ser passada para outra pessoa. Pais, tendes a responsabilidade que ninguém pode levar em vosso lugar. Enquanto viverdes, sois responsabilizados por Deus quanto a guardar seu caminho. Os pais e mães são responsáveis pela saúde, a constituição, o desenvolvimento do caráter de seus filhos. Nenhum outro devia ser fiador desta obra. Deus vai nos cobrar um dia isso. Somos responsáveis pela saúde, pela formação, pelo caráter de nossos filhos. As crianças, elas gostam de ter a companhia dos pais, e raramente se podem divertir sozinhas. Anseiam simpatia e ternura. Um olhar de aprovação, uma palavra de animação ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-os às vezes felizes em todo o dia. Um simples gesto, um sorriso, uma palavra de conforto, um elogio, dito com sinceridade, pode transformar a vida de uma criança, ou transformar o dia de uma criança em uma bênção. O amor, ele deve expressar-se na família. Existem muitas pessoas que não expressam, não têm expressão de amor, de carinho. Há em muitas famílias a falta de expressar amor uns pelos outros. Conquanto não haja necessidade de sentimentalismo, há necessidade de manifestação de amor, ternura, de maneira casta, pura, dignificante. Muitos cultivam absoluta dureza de coração, e em palavras e atos revelam o lado satânico do caráter. Terna afeição deve ser sempre nutrida entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Toda palavra ríspida deve ser contida, e não deve haver sequer aparência de falta de amor de uns pelos outros. É dever de todos na família ser amáveis e falar bondosamente. Não sei se você já percebeu ou se já aconteceu com você. Você está falando com uma pessoa fora da família, seu amigo, um cliente, não sei, alguém que não é da sua família, não é sua esposa, não é seus filhos, e você trata eles de maneira cordial, amigável. E quando você vai conversar com a esposa ou com filhos, alguém da família, às vezes as coisas não acontecem da mesma maneira. Às vezes pode até ser que você esteja falando com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos de forma dura, e chega alguém para conversar com você, e você está ali falando, sendo duro, ríspido, e você vira para você e fala, oi. Você muda rapidamente, é ríspido, é duro com a família, e quando fala com outras pessoas é amigável. Não deve ser assim. Palavras bondosas, carinhosas deve haver dentro da família. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe, e esta mostrar respeito e reverência pelo pai.
É pelo contemplar o amor nos filhos que os filhos são levados a obedecer o 5º mandamento e aceitar a injunção: filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Os filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Eles observam cada coisa, cada palavra, cada ato, cada gesto que nós adultos fazemos. Eles observam tudo e aprendem com o nosso exemplo. Você que é pai, você que é mãe, já deve ter percebido isso. Como as meninas gostam de imitar a mãe, como elas gostam de se parecer com a mãe. Eu tenho 2 filhos, um casal, a menina e o menino. E a menina, ela gostava de ter o pijama igual ao da mãe. Quando comprava um pijama para a mãe, ela pedia: eu quero que compre um pijama igual para mim também. A roupa que a gente comprava para a mãe, ela queria que comprasse um igual. Muitas vezes nós vimos ela andando pelo meio da casa, calçando o sapato da mãe. Aquele pezinho desse tamanho, que mal sabia andar, né? O pezinho dela ficava só na parte de baixo lá do sapato, então não tinha tanto perigo. Eles querem ser iguais, eles querem imitar os pais. O que eles veem, isso eles querem ser. Meu filho, ainda pequenininho, um dia falou para mim: pai, quando eu crescer, eu quero ter espinha na cara, tocar piano e pregar. Espinha na cara e pregar ele já fez. Isso ele já conseguiu. Os filhos olham para nós e eles querem ser iguais a nós. Portanto, se você quer educar bem o seu filho, quer que ele seja uma pessoa amável, quer que quando ele cresça, ele trate bem a sua esposa quando ele constitui família, você deve ser esse exemplo para ele. Não pode ser diferente. Nós não somos deixados sozinhos nessa tarefa de educar nossos filhos, de conduzir a nossa família, de fazer com que a nossa família seja uma família segundo o coração de Deus. Vosso compassivo Redentor, diz Ellen White, está vigiando sobre vós com amor e simpatia, pronto para ouvir vossas orações e dar-vos assistência de que necessitais. Ele conhece o fardo de todo o coração materno, sendo-lhes o melhor amigo em toda emergência. Seus braços eternos sustentam a mãe fiel e temente a Deus. Não temos o que temer com relação ao nosso fardo, o fardo que temos que carregar no nosso lar. Deus olha com muito carinho para cada um de nós, para as mães, conhece, entende o fardo de cada uma. Se as mães fossem a Cristo mais frequentemente e nele confiassem mais plenamente, seu fardo seria mais leve, e elas encontrariam descanso para a sua alma. A oração, levar a Deus os fardos, o peso do nosso coração, colocar diante dele. Ele promete que vai aliviar o nosso fardo, vai ser mais leve, mais suave. Qual que é a posição do pai e esposo perante o lar? O marido é o laço de união dos tesouros do lar, unindo mediante sua afeição devotada, forte, fervente, os membros da família, mães e filhos, nos mais fortes laços da união. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia, tanto os pecados de que tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados. Esta regra de ação, zelosamente mantida pelo pai quando presente, ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênção sobre a família. Estamos falando aqui do culto familiar, de manhã e à noite. Como é importante isso. Ellen White fala aqui que isso vai trazer grandes bênçãos para a família. Eu tenho um exemplo dos meus pais com relação ao culto familiar. Nós éramos em 7 filhos, e todos os dias pela manhã, antes de sair para trabalhar, nós saíamos da cama e íamos fazer o culto. Não importava o horário, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o horário que meu pai precisava sair. Todos os filhos,
saíam da cama, íamos para a cozinha e ali reunidos fazíamos o culto. Cantávamos, líamos a meditação, à noite a família estava reunida novamente, culto. Hoje todos os meus irmãos estão na igreja, a maioria deles líderes na igreja, anciãos de igreja, líderes. Graças ao esforço dos meus pais, de fazerem o culto diariamente, inculcar isso na nossa mente, e nós procuramos manter isso em casa, fazer o culto. Hoje parece que as coisas ficam mais difíceis, né? O horário de trabalho é diferente, tudo é mais complicado, mas devemos lutar, queridos, para o pai puxar essa responsabilidade para si, como sacerdote da família, e apresentar a sua família diante de Deus, todos os dias. O dever do pai para com seus filhos não deve ser transferido à mãe. Unicamente trabalhando unidos, podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhes pôs às mãos. O pai de meninos deve entrar em afeto íntimo, em contato íntimo com seus filhos, dando-lhes o benefício de sua grande experiência e falando com eles com tal simplicidade e ternura que os ligue ao seu coração. O pai não deve absorver-se de tal maneira nos negócios da vida ou no estudo dos livros que não possa dar tempo de estudar a natureza e necessidade de seus filhos. Isso é uma coisa séria. Devemos ter tempo para nossos filhos, isso desde pequeno. Muitas vezes nós queremos dar atenção e dar tempo para nossos filhos quando percebemos que já estamos perdendo eles, quando já estão lá na adolescência. Desde pequenininhos devemos dar atenção, estudar a natureza, estudar a necessidade deles, estar junto dos nossos filhos, dedicar tempo para estar junto com eles, para que eles possam se desenvolver bem. Jamais saia dos vossos lábios uma palavra de desencorajamento. Não leveis as trevas para dentro do lar. Os problemas, as dificuldades que acontecem no decorrer do dia devem ficar da porta para fora do nosso lar. Apenas o amor, a afetuosidade deve entrar dentro do nosso lar. Pais, combinai o afeto com a autoridade. É fácil equilibrar isso, afeto com a autoridade? Como já comentamos, existe uma tendência muitas vezes de nós sermos afetuosos demais, ou queremos dar atenção demais, e não demonstrarmos autoridade, sermos extremamente permissivos. Meu filho pode fazer o que ele quer, eu não quero ser o pai chato, como nós vimos aqui, né? Temos que tomar cuidado com isso. Cultivai a camaradagem com ele, brinque com ele, especialmente os meninos. Tornai-vos assim uma forte influência para o bem. Os pais devem tornar-se na vida dos filhos. O pai deve encorajar e sustentar a mãe na sua obra de cuidado mediante alegre fisionomia e palavras bondosas. Sejam quais forem seus deveres e perplexidades, leve ao pai para o seu lar a mesma fisionomia sorridente e o mesmo agradável tom de voz com que durante todo o dia saudou as visitas de estranhos. A esposa deve sentir que pode contar com as grandes afeições do marido, que seus braços a fortalecerão e sustentarão com a sua atividade e cuidados, que sua influência sustentará as suas, e seu fardo perderá metade do peso. Tarefa importante aí para os pais, para aliviar o fardo das mães, deixar a mãe mais aliviada. Nós sabemos que o estresse, ele provoca, o excesso de estresse, ele provoca o envelhecimento precoce, ele abaixa o sistema imunológico. O excesso de estresse, ele é maléfico para a nossa saúde. Então, maridos, se vocês querem preservar sua esposa, manter ela com saúde, bem, ajudem ela nas tarefas de casa. Traga sempre para casa um aspecto, uma fisionomia alegre, sorridente, feliz, para que ela possa sentir segurança, sentir segura. Isso vai fazer com que o estresse, o peso, o fardo que está sobre o seu ombro diminua, segundo Ellen White aqui, pela metade. E isso vai valer mais do que muitos remédios.
trazer a paz para dentro de casa. A mãe, ela é colocada numa posição muito elevada, tem também uma responsabilidade muito grande. A mãe, ela deve ser tratada como uma rainha do lar. Diante de Deus, a função de uma mãe, ela não é menor do que um rei, do que uma rainha que governa uma nação inteira. Diante de Deus, o trabalho da mãe não é menor. Só que muitas vezes, a mãe é tratada dentro do lar, não como uma rainha, mas como uma escrava. A mãe deve ser tratada como uma rainha. Sua obra na educação dos filhos é em todos os respeitos tão elevada e nobre como qualquer posição de honra que ele seja chamado a ocupar. É assim que Deus olha para a mãe, como uma função extremamente importante. Queridos, Deus confia à família a tarefa de colocar no coração dos seus a sua lei, de seguir os seus caminhos. O desejo de Deus é que a nossa família seja uma família segundo o coração de Deus. Depois de fazermos essa reflexão, lermos alguns textos, quero fazer uma pergunta para que você reflita, para que você pense. Como está a minha família? Como está a sua família diante de Deus? As características que nós vimos aqui, elas se encaixam na sua família? Você está atuando de acordo com aquilo que Deus quer que você atue na família? Você como pai, você como mãe, você como filho, está fazendo as coisas que Deus quer que você faça para que a sua família seja uma família segundo o coração de Deus? É muito possível que nós tenhamos que mudar muitas coisas a nossa família para que ela seja uma família segundo o coração de Deus. É possível. O meu desejo nessa manhã é que você esteja disposto a fazer essas mudanças. A promessa de Deus é de que Ele vai nos ajudar. Ele jamais vai deixar um pai ou uma mãe sozinhos, desamparados, na árdua tarefa de educar seus filhos, de conduzir o seu lar rumo à Canaã celestial. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar o seu lar, que o seu lar possa ser uma bênção para todas as famílias da terra, que o seu lar seja um lar segundo o coração de Deus. É o meu desejo, é a minha oração. Amém. Nós vamos terminar nosso culto de louvor e adoração cantando ao nosso Deus, hino de número 454, perdão. Vamos nos colocar em pé? Nosso lar, ser como a mãe.
antes de nós orarmos, 2 recadinhos breves. Após a oração, nós vamos nos despedir. Nós gostaríamos de solicitar, os anciãos estão solicitando que os membros nessa igreja permaneçam por mais 2 minutinhos aqui para que seja lida e votada a ata da última comissão da igreja. E só relembrando, hoje à tarde também, às 17 horas, nós teremos o batismo aqui na igreja. Será às 17 horas, ok? Vamos orar. Nosso amado Deus, nós te agradecemos porque de forma clara o Senhor nos fornece instruções para que a nossa família seja considerada uma família segundo o coração de Deus. Enfrentamos dificuldades, temos limitações, mas sabemos também, Senhor, que ao confiarmos em Ti, ao colocarmos diante de Ti as nossas limitações, as nossas dificuldades, nós temos a promessa de que o Senhor vai nos ajudar e que vai nos fortalecer para que a nossa família seja uma família segundo o Teu coração. Ao sairmos da igreja aqui, nós queremos rogar que a Tua presença continue conosco, que Teus santos anjos nos protejam, nos guardem ao voltarmos para os nossos lares, e que possamos estar de volta aqui na igreja às 17 horas, logo mais, para assistirmos à festa batismal. Em nome de Jesus, pedimos, desde já agradecemos por essas bênçãos. Amém.